Boa noite, igreja. Podemos, pelo mais um momento de oração, pedir ao nosso Pai que a letra que nós cantamos não seja apenas declamada com nossos lábios, mas que penetre e abunde o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser. Que Tu possas nos usar, Senhor, para cumprirmos a Tua vontade em nossa vida. Te peço, Deus, que Tu possas fazer com que aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado na glória, pregado entre os gentios, acreditado no mundo inteiro e recebido na glória, Teu Filho Jesus Cristo, possa abrir nossas mentes e nossos corações nessa noite. Tu me conheces, ó Pai, Tu sabes quem eu sou, Tu sabes mais do que isso, como eu estou, Senhor. Tu sabes que sou falho, limitado e pecador, mas apesar de mim, Senhor, usa as minhas palavras, seja as minhas palavras, Senhor, para que elas atinjam, para que elas sejam palavras eternas e que atinjam vidas igualmente eternas, Senhor. Que da minha boca não saia nenhuma palavra que não seja agradável a Ti, Senhor. Tu que és meu Redentor e minha rocha, Senhor. Isso que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que bom que você está aqui. Que bom que você reservou uma porção do seu dia para vir adorar o Senhor e receber dele uma palavra. E como eu falei da última vez que eu estive aqui, que eu tive essa oportunidade, eu não posso trazer uma palavra pensando em atingir a vida dos outros sem que essa palavra atinja, em primeiro lugar, a minha própria vida. E eu trouxe uma reflexão hoje sobre o deserto. Eu quero fazer uma contextualização antes de chegar no texto que André leu, que o seminarista e postulante André leu. Meus amigos, o povo de Israel era craque em desobedecer às vontades do Senhor. A Bíblia conta lá no livro de Reis, a partir do capítulo 16, a história do rei Onri. O camarada era desobediente, ao ponto de que a Bíblia o apresenta como o rei pior que houve na história de Israel. E olha que ele já era o quinto rei. A Bíblia diz que tudo que era a vontade do Senhor, ele fazia o contrário. Quando Onri morreu, sucedeu ao trono o seu filho Acabe. E olha que coisa, Acabe conseguiu ser um rei pior do que o seu pai ainda. A Bíblia diz que Acabe foi o pior rei da sua época, sucedendo o que já tinha sido muito ruim também, que era o seu pai, Onri. Acabe reinou lá em Israel durante 22 anos. E olha, ele era tão desobediente, ele descumpria tanto a vontade do Senhor, que ele achou de casar com Jezabel. Jezabel era nada mais, nada menos do que filha do rei de Sidom. Vocês já devem ter escutado falar em Tiro e Sidom. Eram cidades que adoravam deuses falsos. Não só um deus, mas diversos deuses. Eles sequer eram monoteístas. Eles tinham vários deuses, todos falsos. Sidom era uma comunidade, uma região que havia surgido a partir de Cã, da descendência de Cã, que era filho de Noé. Nós falamos sobre ele no nosso último encontro aqui. Pois bem, esse povo lá, os sidônios, os de Sidom, adoravam Baal, e Jezabel, a partir do momento em que foi reinar também em Israel, colocou como condição que o seu marido impusesse para aquela população também a adoração a Baal. E olha, construíram um templo, construíram imagens e passaram a adorar esse Deus falso, entre outros, Baal. Nesse contexto, Deus levanta um profeta, um personagem muito importante, que todos vocês certamente conhecem, Elias. Olha, o profeta Elias é um personagem tão importante na história, não só do cristianismo. Para vocês terem noção da importância de Elias, os judeus, ainda hoje, quando celebram a sua Páscoa, que tem um significado diferente da nossa, eles deixam na mesa um lugar vazio e uma taça vazia para Elias, porque eles esperam a vinda do Messias, do Salvador, que para eles não foi Jesus, e esse Salvador vai ser antecedido pela volta de Elias. Então eles deixam lá um lugarzinho guardado para Elias. Pois bem, levantado por Deus, homem obediente, homem temente a Deus,
Elias recebe a função, nada fácil, de ir até o rei e dizer: olha, rei, enquanto eu não abrir a minha boca ordenando, não vai cair uma gota de chuva aqui no seu reinado. E é isso que ele faz, diz isso ao rei Acabe, e se ausenta. Obviamente ele não podia dizer isso e ficar lá na frente do rei, certamente o rei mandaria matá-lo imediatamente. Ele diz isso porque é ordem do Senhor: enquanto eu não mandar, enquanto eu não der um comando, não vai chover mais aqui. E imediatamente ele se retira, ele vai para a beira do ribeiro, onde Deus provê tudo que ele precisa. Ali Deus mandava corvos levarem para ele, tanto de dia quanto de noite, o alimento do qual ele precisava. Mas olha, se a seca estava chegando, é claro que a seca ia chegar ali para ele também, e a água daquele ribeiro secou. A partir dali Elias foi mandado ir para Serepta. Serepta era uma cidade que fazia parte de Sidom, onde eu acabei de dizer para vocês que pertencia à família de Jezabel. Chegando lá em Serepta, ele encontra uma viúva e ele acha de dizer para a viúva: olha, faz um pãozinho aí para mim, para eu comer. E a viúva diz para ele: meu senhor, eu lhe juro que a única coisa que eu tenho é esse punhado de farinha e esse pouquinho de azeite. Eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, e depois vamos esperar a morte chegar, porque nós não temos mais com quem sobreviver. Mas ela disse isso porque ela não sabia o poder de Deus verdadeiro. Elias sabia, e Elias disse: faça o que eu estou dizendo, que enquanto eu estiver aqui com você, não vai faltar provimento, nem para mim, nem para você e nem para o seu filho. E é isso que acontece. Durante todo o tempo que Elias esteve na casa dessa viúva, aquele punhado de farinha que parecia que só ia dar para mais um dia, ele foi suficiente para alimentar toda aquela família. Em determinado momento, Deus ordena a Elias que volte lá para o rei Acabe e faça para ele um desafio. E Elias, mais uma vez obediente, vai lá ao rei e diz: olha, rei, para fazer aqui o objetivo era mostrar para o rei que ele estava servindo deuses falsos. E eles vão fazer aqui uma aposta, vamos fazer aqui você vai ver quem que é o Deus verdadeiro. Manda esses profetas aí desse Deus que tu está adorando, tudinho que tu quiseres, manda eles pegarem um novilho e traz um aqui para mim também. E assim é feito. Os 450 profetas do Deus falso que aquele rei estava adorando trazem um novilho, colocam em cima do altar. Outro novilho é trazido para Elias, que também coloca em cima do altar. E Elias diz: vamos ver agora quem é o Deus verdadeiro. Vamos orar para o Deus verdadeiro, colocar fogo nesse altar para assar esse novilho que está aí em cima do altar. E óbvio, eu não preciso dizer para vocês que aquele Deus falso falhou. Nada aconteceu. Elias foi até debochado. Ele disse: ore mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja viajando. O Deus não está escutando vocês não, gritem mais. Mas o Deus deles não respondeu. E o Deus de Elias, é claro, nem é preciso dizer que aquele Deus cumpriu o que tinha dito a Elias. Aquele altar se incendiou, aquele novilho foi incendiado e as promessas de Deus se cumpriram mais uma vez. O rei tinha feito o acordo e cumpriu. Permitiu que todos os 450 profetas fossem mortos na espada por parte de Elias. Quem não gostou muito disso, você já pode imaginar, Jezabel, né? Gente, Jezabel, quando voltou furiosa, nós chegamos aí ao texto agora. Lá no capítulo 19, eu fiz um rápido apanhado do que acontece lá nos capítulos anteriores. E no capítulo 19, Acabe, o rei, contou para sua esposa Jezabel o que tinha acontecido e como havia matado todos os profetas dos deuses falsos que eles adoravam. Jezabel mandou um mensageiro para Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se até amanhã, essa hora, ele ainda estabeleceu o prazo. Em 24 horas eu não tiver feito com a sua vida, Elias, o mesmo que você fez com a vida dos meus profetas. E aí no versículo 3, que foi lido, Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para um deserto, no versículo 4, caminhando um dia inteiro. Por fim, se sentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, sentiu vontade de morrer e orou:
E na oração Elias disse: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo daquela árvore, do zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Gente, Elias fugiu para o deserto. O profeta Elias, um personagem obediente, temente a Deus, teve momentos de profunda depressão e de desespero na sua vida. Isso traz para a gente uma lição. Mesmo você que é temente ao Senhor, que obedece ao Senhor, você pode enfrentar desertos na sua vida. Olha o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 45. Mateus 5, 45 diz o seguinte: Ele faz raiar o sol sobre os maus, mas também sobre os bons, e derrama a chuva sobre os justos, mas também sobre os injustos. O Senhor providenciou tudo ali na vida de Elias, no momento em que ele estava fugindo. Fez com que anjos trouxessem para ele pão assado, água. Elias passou 40 dias nesse deserto, mas durante todos esses dias Elias contou com a providência divina até o momento em que ele fosse enviado para uma nova missão. Meus amigos, seja na beira do ribeiro onde ele estava, seja no deserto, árido, seco, quente, o Senhor nunca deixou a faltar a Elias os proveitos, aquilo que era necessário para a vida dele. E é assim também na minha e na sua vida. Você crê nisso? Amém? Olha, Elias não é o único personagem na Bíblia que enfrenta o deserto, não, hein? Quantos e quantos desertos a gente encontra ali na Bíblia? Moisés, quase 40 anos, comandando um povo teimoso pelo deserto e obediente a Deus. Agar, que era serva de Abraão e que tinha medo de Sara, do ciúme que Sara sentia dela, fugiu também para um deserto. O próprio Jesus Cristo enfrentou ali no deserto as tentações que Satanás lhe apresentou. Eu tenho tentado trazer sempre para cá algo que nos deixa uma lição. Quem esteve aqui na última vez que eu tive a oportunidade, lembra que eu disse assim: olha, se você não lembrar de tudo, lembre pelo menos disso. O pecado não entrega aquilo que promete. O pecado é velhaco. A lição que eu quero que a gente aprenda hoje é: deserto é um lugar de passagem, não um lugar de permanência. Eu vou repetir isso algumas vezes ao longo dessa pregação. Olha, o deserto que nós enfrentamos na nossa vida pode ser um lugar de aprendizado, pode ser um lugar que nos ensine alguma coisa. E meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o deserto que você tem atravessado na sua vida. Eu tenho atravessado desertos na minha vida. É humano. Quem de nós não? Não sei se você tem passado de repente o diagnóstico de uma doença, de repente a perda de um emprego, é um problema financeiro que está demorando a ser resolvido, é um problema matrimonial, um casamento que está aparentemente acabado, ou uma dificuldade relacional com seu irmão, com seus pais, com seus filhos. De repente você está passando um momento na sua vida em que você está perdendo a fé, ou que você está colocando em dúvida a sua salvação. Não sei. Qual o deserto que você está enfrentando na sua vida? Diante desse deserto, eu quero trazer 3 observações para a gente. A primeira delas é que o deserto é um lugar de provação. Gente, é no deserto que nós enfrentamos que nós somos chamados mais ainda a acreditar no poder que Deus tem de nos dar sustento naquela situação. É um lugar, o deserto é aquele lugar que nos forja a ser mais forte. Não é um lugar que vai nos destruir. O deserto é árido, é hostil, dá vontade de correr dele e encontrar um outro lugar. Mas é também no deserto um lugar onde a gente mais vai encontrar milagres sendo realizados na nossa vida. A lição que eu quero trazer para vocês e para a minha vida é que o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. O segundo ponto é que o deserto é também um lugar de preparação. Olha, o deserto é um lugar que nos prepara, que prova a nossa fé no Senhor. Ele nos forja a ser crente de verdade, crente verdadeiro, e não um crente de vez em quando.
sabe? Aquele crente que de vez em quando vem para a igreja, de vez em quando louva, de vez em quando dá até uma oferta, um dízimo, de vez em quando trabalha no auxílio, de vez em quando vem limpar a igreja, participar da limpeza do templo, de vez em quando ora pela vida de alguém. Não é de vez em quando, porque o que o Senhor tem feito na minha e na sua vida não é de vez em quando, é todo dia. É todo dia que o Senhor tem renovado as misericórdias dele sobre a minha e a sua vida. Então nós temos que ser crentes verdadeiros, crentes todo dia. Você crê nisso, meu irmão? Receba, tome posse dessa palavra. Não é de vez em quando. Olha, as maiores chances, os maiores recomeços que nós podemos ter na nossa vida surgem no meio de um deserto, de uma turbulência. O deserto foi para Moisés, foi para Elias, que é o nosso personagem de hoje, um lugar de renovo, um lugar de preparação para uma nova missão. O deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. O terceiro ponto é que é ali no deserto um lugar de encontro com Deus e de dependência nele. É lá na quietude, lá naquele lugar quietinho, que não tem o que você fazer a não ser refletir sobre a sua vida, que muitas vezes você tem um encontro verdadeiro com Deus. Olha, de repente na comodidade da sua casa, do templo, ar-condicionado geladinho, água, tudo limpinho, na sua casa onde não falta nada, talvez ali você tenha dificuldade em ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E no meio da turbulência, no meio do deserto, esse encontro pode ser mais verdadeiro, pode chacoalhar a sua vida, pode fazer com que você perceba que você é dependente, que você não se basta, que você precisa da presença do Senhor na sua vida. Olha, lá no versículo 4 que nós lemos, se você tiver com a Bíblia ainda aberta, no versículo 4 diz o seguinte: ele mesmo, Elias, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Sentou-se, sentiu vontade de morrer e orou. Meus amigos, olha, Elias era um profeta do Senhor, era um homem crente, devoto, obediente, temente, e ainda assim ele teve vontade de morrer. É possível que na sua vida você já tenha tido essa vontade, naquele momento em que parecia que nada ia dar certo. Você pode até ter orado: Senhor, tira-me daqui, acaba com a minha vida, eu não aguento mais. Mas olha, naquele momento em que Elias orou, pode ter sido até nesse momento que o Senhor disse: não vai morrer não? Elias não morreu, Elias foi arrebatado ao céu. Olha, Elias teve o direito de desejar a morte. Talvez você passou por isso. Eu já passei por momentos assim, momento que dá vontade de desistir, momento que você acha que você não vai conseguir, sabe? Que deserto você está atravessando na sua vida? O que é que tem feito você perder a vontade de viver? O que é que tem tirado de você a certeza da salvação? O que é que tem diminuído a sua fé? Esse é o seu deserto. Mas olha, do mesmo jeito que Deus fez com Elias, meu querido irmão, minha querida irmã, tome posse disso que eu estou dizendo, viu? Deus está providenciando a sua água, o seu pão, a sombra para você descansar. Creia nisso. Deus vai prover. Deus está vigiando o seu dormir e o seu acordar. Não creia no que eu estou falando, não. Creia no que está na palavra do Senhor. Olha o que diz o Salmo 121. No comecinho do Salmo 121. Eleva os olhos para o monte. E de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Ele não vai permitir que os teus pés vacilem. Não cochila aquele que te guarda. Palavra do Senhor. Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 31. Deuteronômio 1, 31, diz assim: também no deserto, onde você viu que o Senhor teu Deus te levou por ele, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho que você andou, até chegar a esse lugar. O Senhor teu Deus te leva através do deserto. No nosso texto, ainda no versículo 6, que é o último que foi lido, Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado. Olha, Deus foi caprichoso. O pão veio assado. Em pedras de brasa, um jarro de água
comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha que interessante isso. Ele comeu, ele bebeu, ou seja, as necessidades dele estavam providas. De repente você vai dizer assim: Elias, já comeu, já bebeu, levanta e vai embora fazer o que o Senhor está mandando. Mas Elias, depois que comeu e bebeu, Elias descansou. Elias estava passando por um momento turbulento, Elias estava em dúvidas, Elias estava confuso, cansado. Quantos cansados nós temos aqui? De corpo e de espírito. E olha, mesmo sabendo que o Senhor está nos provendo o pão e a água, meu irmão, minha irmã, você tem o direito de descansar também. Você não é obrigado a seguir o tempo de outras pessoas que de repente estão com mais vigor. Dê-se ao direito de descansar. Cada jornada é diferente. Eu gosto de uma comparação que fazem, porque muitas vezes se cobra: fulano está com tal idade e ele não fez isso, o outro que é muito mais novo já fez. Cada pessoa tem um estilo de vida diferente, tem um tempo diferente. Repara, por exemplo, o que ocorreu com 2 políticos americanos. O Barack Obama, com 55 anos de idade, terminou a carreira política dele. Donald Trump, com 70, começou. Cada um tem o seu tempo. Descanse, meu irmão. Mesmo diante de Deus provendo tudo que você precisa, você pode ter o direito de descansar. O deserto é um lugar de quê? De passagem. Não é um lugar de permanência. Deus foi compreensivo com Elias. Mesmo dando o que ele precisava, permitiu a ele um descanso. Deus não repreendeu Elias. Ele: que é isso? Ele vai descansar? Não, Deus foi compreensivo com ele. Sabe por quê? Porque o que interessa, eu gosto muito dessa frase, é como termina que se conta a história. É como termina que se conta. Eu gosto muito disso, porque olha, quando você vai contar para alguém o deserto que você atravessou, o que importa não é o que você sofreu no meio do deserto. O que importa é como você saiu daquele deserto e que aquilo te fortaleceu mais. Tem um documentário no YouTube que conta a história do pastor Márcio Lacerda, o fundador da Igreja Lagoinha, e tem esse título: é como termina que se conta. Olha, assim como o deserto literal que Elias atravessou, o deserto das nossas vidas são tempos de dificuldade, é claro. Eles nos deixam esgotados, vulneráveis, duvidosos, angustiados. E olha, Elias vinha de um momento que ele tinha acabado de conseguir uma grande vitória. Elias tinha conseguido matar todos os profetas dos deuses falsos. E mesmo no momento de vitória, ele se sentiu angustiado, ele se sentiu depressivo, ele precisou descansar. O deserto tem propósitos na nossa vida, sabe? O deserto tem o propósito de purificar e de refinar a nossa alma. Assim como o deserto purificou Elias, tirou dele as dúvidas que ele tinha, os medos que ele tinha, porque a história vai continuar, e a partir da saída do deserto, Elias continuou cumprindo e obedecendo as ordens que o Senhor dava para a sua vida. Os nossos desertos também, meu irmão, minha irmã, servem para refinar a nossa alma, para nos fortalecer. É no deserto que nós aprendemos a confiar plenamente em Deus, a reconhecer a nossa limitação, a nossa falha, e a depender mais ainda da graça de Deus. O outro propósito do deserto é que ele nos prepara para missões maiores ainda. Como eu estou dizendo, Elias, naquele deserto, ele foi preparado para coisas maiores. Falei para vocês, Elias foi arrebatado. E é desse mesmo jeito que acontece na minha vida, na sua vida. Crises que nós enfrentamos, desertos pelos quais nós passamos, estão nos forjando, estão nos preparando para situações, para ocasiões maiores. Creia nisso, o deserto que nós estamos passando vai ter uma serventia, que é a gente testemunhar a grandeza de Deus, tudo que Deus tem feito na minha e na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Amém, amém. Gente, o deserto não é o fim. O deserto não é o fim. Elias achou que era. Elias disse: acaba com a minha vida, Senhor, eu não quero mais. Mas não era o fim, era a preparação dele para algo maior, era parte de um processo de crescimento. Olha, ninguém sai de um deserto sem ter aprendido, ou sem que aquele deserto faça dele alguém melhor em um ponto da sua vida.
Todo deserto que você está atravessando vai fazer com que no final desse deserto você tenha uma capacidade, você tenha um conhecimento, você tenha uma fé, um vigor maior do que você tinha antes de entrar naquele deserto. É pedagógico, o deserto nos ensina. É como termina que se conta. Eu gostei disso. Porque o que você vai contar não é o que fez você entrar no deserto, não é a depressão em que você caiu, não é o problema financeiro, ou de relacionamento, ou de casamento. O que você vai contar no final é como Deus te tirou daquele deserto. É como termina que se conta, meu irmão. Olha, o Salmo 107 diz assim: o Senhor converte os rios em deserto e as fontes em terra sedenta. Olha só, o Senhor transforma o que é bom em mal. Transforma a terra frutífera em terra estéril, pela maldade do homem que habita nela. Mas também o Senhor faz o contrário. O Senhor converte o deserto em lagoa, transforma a terra seca, em fontes e faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para habitação. Olha que lindo, crê nisso. O Senhor transforma o que é deserto em lagoa. Todo deserto tem um oásis no meio dele. Sabe que oásis é esse? O louvor pode ir se aproximando. Eu vou, para que vocês percebam que deserto é esse. A Bíblia conta a história de uma mulher que enfrentou um deserto durante 12 anos na vida dela. Era um fluxo de sangue que não acabava. Estava levando a saúde dela, estava levando o dinheiro dela. Não acabava até que ela encontrou um oásis no meio desse deserto. Você sabe que oásis era esse? Jesus Cristo de Nazaré. Um outro personagem que era um paralítico, que vivia na beira de um tanque, esperando o momento que jorrasse a água do tanque, para entrar nesse tanque e ser curado. Mas toda vez que saía a água do tanque, começava a jorrar água, como ele era paralítico, vinha gente na frente dele e roubava aquela bênção que ele estava esperando. Esse deserto dele só terminou no momento em que ele encontrou esse oásis, Jesus Cristo de Nazaré. É um oásis de água interminável, é um oásis disponível a todos aqueles que o procurem e que o aceitem em sua vida. Que deserto você tem atravessado na sua vida? Não sei, mas olha, no meio desse deserto existe um oásis de água inesgotável, de água abundante. Existe um oásis pronto para inundar a sua vida de bênção, de graça, de renovo, de espiritualidade, de comunhão, de fé. O que é que falta? Falta você tomar posse disso. Falta paciência, porque muitas vezes a gente acha que eu não vou aguentar mais esse deserto, e você está dizendo isso às vezes há meses, há anos. Olha, nenhum deserto na sua vida vai ser maior do que a capacidade que você tem de enfrentar. Sabe? Não tem isso de eu não aguento mais. É claro que a gente quer nos poupar de sofrimento, mas acredite nisso, nenhum deserto é maior do que a sua capacidade de enfrentar. Que deserto você tem enfrentado? Reflita sobre ele. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que o deserto é um lugar de que mesmo? De passagem. Não é um lugar de permanência. Você não vai morar nesse deserto. Você não vai habitar nesse deserto. Você não vai morrer no meio desse deserto. É um lugar de passagem. É um lugar que está te fortalecendo. Um lugar que está fazendo de você alguém em algum ponto da sua vida melhor do que você era antes de você entrar nesse deserto. Eu quero que você possa orar comigo, repetindo minhas palavras, com suas próprias palavras, com o olho aberto, olho fechado. Fica à vontade, você está em casa. Senhor Deus, eu reconheço, Senhor, que muitas vezes eu não quero, Senhor, enfrentar esse deserto. A comodidade do dia a dia nos parece tão suficiente, Senhor. Mas eu tenho aprendido, Deus. Eu sei que o deserto
em que Tu me colocaste vai me ensinar alguma coisa, Senhor. Eu sei que é como termina que se conta, Senhor. Eu sei que o deserto que eu estou passando, que meu irmão, que minha irmã, que hoje está presente aqui nesse tempo, está passando na vida dele. Eu sei que esse deserto no final vai servir só para que a gente testemunhe, Senhor, as maravilhas, o oásis que Tu colocaste no meio do nosso deserto, Senhor. Esse oásis que se chama Jesus Cristo de Nazaré e que é capaz de nos tirar de qualquer deserto, Senhor, de qualquer situação dificultosa, seja na vida pessoal, profissional, seja na saúde, Senhor. Nenhum deserto é maior do que as graças que Tu tens para derramar sobre nossa vida, Senhor. Então derrama, Senhor. Nos mostra esse oásis no meio do deserto que nós estamos vivendo, Senhor. Nos faz aproximar desse oásis, Senhor. Nos leva para perto desse oásis. Faz com que eu possa ser, Senhor, um testemunho vivo das maravilhas que Tu tem feito na nossa vida, Deus. Deserto nenhum vai ser maior do que a Tua graça, Senhor. Nenhum deserto vai segurar o Teu poder, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Ensina-me, Senhor. Dá-me paciência quando for necessário, Deus. Mas ensina-me, Senhor, o caminho de encontrar esse oásis, essa saída, Senhor. Porque eu sei, eu creio, Senhor, que o deserto que eu estou passando não é um lugar de passagem apenas, meu Pai. Não é um lugar de permanência, Senhor. Eu não sou daqui, eu não vim para ficar, Senhor. Eu vou enfrentar, eu vou vencer esse deserto e eu vou testemunhar todas as maravilhas que Tu tem feito na minha vida, Senhor. É isso que eu Te louvo, Senhor. Certo, Senhor, que todas as Tuas promessas vão ser cumpridas, Pai. Derrama bênção, Senhor, sobre a nossa vida. Graça, misericórdia, Senhor. Ensina-nos a verdadeiramente encontrarmos esse oásis no meio do deserto que nós passamos, Pai. Sê comigo, Senhor. Ensina-me, guia-me, Senhor, porque sozinho eu não sei encontrar, Senhor. Se eu estiver sozinho, eu vou me afundar na areia movediça desse deserto, Pai. Eu preciso da Tua direção. Eu preciso que Tu me mostres, Senhor. Onde que está esse oásis, Senhor? Mostra-me, Senhor. Sê comigo. Sempre, Pai. Para que eu possa testemunhar todas as maravilhas que Tu tem feito. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Amém. Enquanto nós louvamos, você pode trazer ao altar o seu pedido de oração.